Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O livro de hoje é um livro muito complicado, é um livro muito difícil, é um livro que é considerado um dos grandes clássicos da literatura mundial e com muita razão, tá? Com muita razão. Mas é um livro muito complicado porque ele é um livro que tem uma escrita extremamente sofisticada. É um livro de 1902 que conta a história da colonização do Rio Congo, né, da República do Congo. É um livro com muita dicotomia, é um livro com muita ambiguidade, é um livro dificílimo que tem temáticas e camadas e camadas, mas é um livro que realmente eu acho que foi uma experiência de leitura muito intensa, embora ele tenha só 100 páginas. O livro em questão chama-se Coração das Trevas, de Joseph Conrad. E este é o meu primeiro volume de um serviço de assinatura que eu fiz chamado Clube de Literatura Clássica. Eles não estão me patrocinando. Seria muito legal se pelo menos me mandassem de graça esses livros. Mas, enfim, eu fiz o plano anual deles. E todo mês eles mandam um livro belíssimamente editado. Eu geralmente não falo das edições porque... Enfim, eu particularmente não ligo muito, assim, pra edição do livro. Desde que, assim, sei lá, não tenha problema de escrita, eu não tenho problema nenhum com a edição de livro ser simplinha, ter a página, a diagramação, não tenho nada contra isso, gente. No momento que o livro é bom e eu entro na história, eu esqueço todo esse resto. Mas esse livro, além de ser lindamente editado, tem um trabalho de tradução do Paulo B. Veloso, que, nossa senhora, é de encher os olhos. É fantástico. Eu super recomendo, assim. Eu sei que eles vendem esses livros. Você tem a possibilidade de assinar, né? Eu não vou lembrar mais ou menos quanto eu assinei, mas eu acho que tá saindo R$59, R$60. É óbvio, 59 é R$60, né, praticamente. Mas enfim, tá saindo R$60 por mês e entrega na tua casa, assim. Mas eu sei que se você entrar na loja deles, você consegue comprar esses livros lá. É uma coisa nesse nível, assim. Super recomendo essa edição. E aí eu queria, na verdade, pedir pra vocês uma paciência comigo com esse episódio, porque eu vou precisar explicar coisas pra então a gente entrar na história. É uma história muito curta, muito simples, mas é uma história extremamente intensa. E eu preciso que vocês entendam algumas coisas, tá? A primeira coisa de todas que eu preciso que vocês saibam é quem foi o autor, que é o Joseph Conrad. Ele é nascido na Ucrânia, nasce em 1857, falece em 1924. O pai dele era um aristocrata falido e por causa disso vai ser condenado a trabalhos forçados na Sibéria. Quem tem um pouco de noção do que é isso, sabe que ele foi então condenado a uma vida miserável por anos e anos e anos. A mãe do Joseph Conrad vai falecer de tuberculose também no exílio russo e ele vai ser criado pelo tio dele. Quando ele tem uns 17 anos, o tio então fala assim, vai ser gaúcho na vida, né? Vai se virar. E ele então torna-se marinheiro na França. As andanças dele pelo mundo vão fazer com que ele trabalhe aos 21 anos num barco inglês, ele aprende inglês e ele ganha cidadania britânica. E aí quando a gente... Aí é uma coisa muito louca desse cara, porque muita gente fala que ele era mais inglês do que a rainha da Inglaterra. O que isso significa? Significa que o Joseph Conrad, ele devia tanto na cabeça dele a salvação dele, da vida dele, ao Império Britânico, que ele ficou obcecado não só com a língua, mas com os costumes, né? Então, quando a gente vai ter... Essa é a primeira parte que vocês precisam entender, porque a gente vai ter aqui no Coração das Trevas a história de um rapaz que vai servir, é um britânico que vai servir a exploração de marfim no Congo, e ele vai com uma ideia de que o Império Britânico é a Disneylândia. O Império Britânico é o grande império a ser salvo. E esta ideia, ela é nascida e enraizada na vivência do autor.
E o autor meio que escreve no Coração das Trevas para exaltar o Império Britânico, para exaltar o poderio europeu sobre a África. E a gente vai discutir sobre tudo isso mais pra frente, mas eu preciso que vocês entendam isso, que nós estamos lendo aqui um livro quase autobiográfico, uma novela quase autobiográfica, e uma novela que a priori é escrita como propaganda da exploração do Império Britânico na África. Por que eu falo a priori? Porque é impossível, quando Conrad começa aqui a colocar em palavras parte das coisas que ele viveu como marinheiro, sob a ótica do personagem do Marlowe, né, que é o personagem lá, que é o alter ego dele, é impossível ele esconder as atrocidades que ocorriam nessa exploração desse império na África. É impossível. Ele faz isso propositalmente? Não sei. E eu fui pesquisar muito, gente, eu pesquisei muito, passei quase uma semana pesquisando e lendo e vendo palestras de pessoas falando sobre esse livro. Tem coisas nesse livro que são tão ambíguas que é muito difícil você entender esse livro de um ponto de vista maniqueísta, tá? Esse livro é isso, é um entrelaçar. É isso, gente. É um entrelaçar de conceitos históricos e imperialistas e colonialistas que são muito complexos para você só apontar o dedo e falar certo, errado, luz e sombra, sabe? É muito louco isso aqui. Mas enfim, vamos continuar. Outra coisa que a gente precisa entender. O Congo, que é onde vai se passar o livro, ele não esclarece muito bem, mas o tradutor ele faz um excelente trabalho de pesquisa, ele deixa muito claro onde é que está acontecendo essa história. O Congo, ele tem o rio Congo, né, cortando a República do Congo, que é o segundo maior rio da África. E desde criança, o personagem tem um pequeno fascínio com esse rio. E ele vai, então, servir nesse rio, subir esse rio sendo dono de uma pequena embarcação e fazendo, então, o trabalho de trazer mercadorias, que basicamente é marfim, dos pontos comerciais e de extração para o Império. O Congo, nessa época, ele não era dominado pela Inglaterra, ele era dominado pela Bélgica, tá? Tanto que este personagem, ele primeiro sai da Inglaterra, vai para a Bélgica se apresentar, e aí tem toda uma discussão lá sobre a primeira grande queda dele como idealização, né? Que é chegar lá e ver como, na verdade, a cidade é suja, as pessoas são, sabe... Ele tem uma visão péssima da Bélgica. As cidades são sujas, as pessoas são dadas a enganar umas às outras. Tem muita burocracia. Ele precisa cobrar favores, pedir favor para a tia, para que ele consiga, então, ir para onde ele quer ir. É tudo muito politicamente, sabe, muito aquela politicagenzinha escrota. Ele descreve isso. E uma das coisas muito legais nessa primeira parte do livro é que ele conta que assim que ele chega lá no escritório, onde ele precisa se inscrever para conseguir o emprego de capitão, né, desse barco, ele encontra duas mulheres tecendo um fio, um tricô, né, uma lã negra. E essas duas mulheres vão aparecer depois num momento muito, muito específico, como uma lembrança muito específico do livro. E aí, o que a gente tem aqui, que é uma representação do mito do terceira vida, sabe? Eu acho que tem um mito grego, se eu não me engano, que fala sobre as mulheres, as deusas, as musas. Eu não vou saber, gente. Vocês sabem que eu sou péssima com mitologia grega. Que elas tecem o fio da vida, né? A gente tem alguns mitos gregos que tem muito essa representação do tecer como o destino. Eu lembro muito claramente do Troia, que, se eu não me engano... Troia não, né, gente? Ilíada. Que você tem o Ulisses, né, que é o rei que vai lá, que faz todo o lance lá do cavalo de Troia.
e ele deixa a sua esposa Penélope em casa. E ele demora muito, né? Porque aí tem todo o lance, todo o babado lá da guerra. Aí ele volta, aí ele vai parar numa ilha de umas Amazonas, que ele fica lá anos sem perceber que se passaram. Enfim, essas coisas aí que grego adora e é super complicado. E aí, enquanto isso, Penélope tá lá na casa e ela fica à mercê dos pretendentes, porque os pretendentes falam assim, olha, teu marido provavelmente morreu e a gente sabe que quem casar com você vira rei disso daqui. E aí a Penélope, o que ela faz? Ela fala assim, então, ok, assim que eu terminar esta tapeçaria que ela está tecendo, eu caso com um de vocês, eu escolho um de vocês. Então, o que ela faz? Ela tece durante o dia e à noite ela vai e ela desfaz, né? A tapeçaria. Que é para que ela, então, ela meio que pause seu destino, que ela consiga enganar o seu destino para então não casar com outra pessoa e continuar esperando seu marido. Isso é um detalhe de um mito muito famoso, tá? A gente pode falar que é um trope, não sei. Mas a gente tem esses detalhes sobre a vida, o fio do destino sendo tecido muito claramente, tanto aqui como em outros mitos por aí. E essa é a primeira parte do livro, em que o livro é dividido em 3 capítulos. Essa é a primeira parte do livro em que você vai perceber, então, que tudo que ele vai enfrentar é meio que o destino dele. E isso vai se confirmar no final do livro, quando existe um encontro com uma figura e ele lembra, no mesmo momento que ele olha aquela figura, das 2 mulheres tecendo o fio negro, né? Coração das Trevas, o fio negro de lã na porta lá do escritório na Bélgica, onde ele vai se colocar como capitão do navio, conseguir esse emprego. Pois muito que bem. Já expliquei quem era Joseph Conrad, já expliquei o período onde se passa no Congo, subindo o rio Congo, que era dominado pela Bélgica. O nosso personagem, ele é britânico. E outra coisa, é muito importante que vocês entendam que esse livro, a gente vai conversar também um pouquinho mais sobre isso mais na segunda parte do programa, mas é necessário que vocês entendam que esse livro, ele vai enxergar a África, ele vai enxergar os povos africanos de uma maneira muito genérica. E nós temos aqui a representação em algum momento de um povo que ajuda ele, uma tribo que ajuda ele, que é uma tribo mesmo assim canibal, mas que ajuda o cara lá, que são lenheiros. Mas, ao mesmo tempo, todos os outros nativos, eles são vistos de uma maneira muito genérica, tá? E a gente precisa entender que isso vai se tornar um grande problema quando houver o pós-colonialismo na África. Especialmente no Congo, quando ele se torna uma república, porque é dito por várias pessoas, vários grandes influenciadores do pensamento africano, que esse livro, ele por causa disso tem sim um problema muito grande de xenofobia, tá bom? Vamos lá, então vamos começar efetivamente a falar sobre o Coração das Trevas, e eu aqui vou dizer que eu não vou poupar spoilers, porque, gente, esse livro tem 90, 100 páginas, não tem como, tá? Então, é isso, vocês vão saber o que acontece, mas vá por mim, leiam, porque é um livro de uma das escritas mais sofisticadas, literalmente, mais sofisticadas que eu já li na minha vida. Ela chega a ser difícil pela quantidade não tem como não repetir, de sofisticação e beleza que é empregada pelo Joseph Conrad nessa escrita. É uma coisa assim, primeira linha isso aqui, galera, primeira linha, enfim. O Marlowe, né, que é o nosso protagonista, que é o alter ego do Joseph Conrad, ele começa o livro já velho, lá na Inglaterra, como capitão de navio, e ele vai contar uma de suas famosas histórias, né, dito que ele é um grande contador de histórias, e ele então vai contar suas histórias. Ele começa então contando a história de quando ele foi explorar lá o Rio Congo. Conta lá que falou com a tia dele, que sempre quis ir conhecer o Rio Congo, conseguiu esse emprego, teve que ir lá pra Bélgica, achou tudo nojento, pegou, foi lá pra África. Ele chega lá, ele percebe, depois de uma viagem horrenda, quando ele desce lá, descobre que o vapor que ele seria comandante tá quebrado, então ele tem que ficar parado meses e meses, e é muito louco isso, né? Porque
aqui a gente tem um ponto que eu achei muito interessante nessa história. Grande parte desse livro é uma grande espera. Ele está esperando chegar no Congo. Ele está esperando o navio dele ficar pronto. Ele está esperando darem o ok para ele buscar o Mr. Kurtz, que é um personagem super importante aqui. Ele está esperando o Mr. Kurtz aparecer. É uma grande espera. É uma grande espera. A impressão que a gente tem... Aliás, que a gente tem não, né? O próprio... Eu vi uma palestra de um professor da USP falando sobre esse livro, que agora eu não vou lembrar o nome, e ele é sempre empurrado, né? Parece que os objetivos principais do Marlon, eles são sempre empurrados para frente. Enquanto eles são empurrados para frente, nós estamos aqui com ele, analisando e vivenciando toda essa vida horrenda que ele vai descrever como sendo a vida que ele tem no Congo. Aqui a gente tem, logo no começo do livro, um momento em que ele tenta, de todas as maneiras, justificar como nobre o ato de explorar o Congo, né? Que, gente, é normal. A gente tá falando de um livro europeu, escrito por um europeu, sabe? Gente, não vamos querer que em 1909 o cara fosse super iluminado, sabe? É besteira querer isso. Ah, mas então eu fico ofendido. Então não leia. Simples. A gente precisa entender que existe, sim, um grande valor nesse livro, embora seja um livro com problemas morais muito grandes, tá? Isso não tem pra onde correr. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito louca, porque assim que ele chega, ele fala que tem uma embarcação gigantesca francesa atirando ao léu, né, balas de canhão. E aí ele fala assim, pô, mas tá atirando no nada. Ele fala assim, não, é porque você não tá vendo muito lá pra dentro da terra. Tem uma aldeia e eles querem acertar essa aldeia porque lá vive o inimigo. O nativo, ele é o inimigo. Ele é a monstruosidade. Ele é o enjeitado. Ele é sabe? Ele sempre coloca o nativo como algo, sabe, pra baixo, uma coisa que não está, que é suja. É uma coisa uma descrição muito feia. Mas, ao mesmo tempo, existe uma cena horrenda, que é quando ele finalmente chega lá na estação que ele precisava ir pra pegar o barco dele que tá quebrado. E aí, quando ele descobre que tá quebrado, ele fala assim, vou dar uma esparecida, vou dar uma andada por aí. E ele chega num terreno perto de um rio, meio escuro assim, porque tem umas formações rochosas muito grandes, muito altas, que não deixa chegar a luz. E aí ele percebe que existe ali uma quantidade absurda de pessoas nativas, de negros, que estão entregues à morte. Porque são pessoas, ele fala, né, que é uma coisa assim tão triste, e ele fala... Ai, gente, dá até uma coisa de lembrar. Ele fala que ele chega lá e as pessoas estão largadas, assim, envoltas nas trevas, largadas para morrer em miséria, esperando só o seu momento chegar. E ele fala que são pessoas que vieram trabalhar legalmente para o governo europeu, legalmente, com promessas legais e contratos, né, essa visão europeia do contrato da lei, mas que são tratadas assim de uma maneira animalesca, com uma comida que não nutre, né? Então elas estão morrendo por inanição, sabe? Por falta de capacidade de se nutrir. E aí ele tem uma hora que ele se assusta porque ele vê uma figura, sabe? Que é uma sombra encurvada do lado dele que ele não tinha reparado. E é uma pessoa. E aí ele fala que ele puxa a primeira coisa que ele tem no bolso, que é um pedaço de biscoito, e ele entrega para a pessoa, ele fala os dedos da pessoa cadavéricos, negros cadavéricos, se fechando devagar e com pouca força no biscoito, assim, é uma coisa horrenda. E aí você tem, na verdade, o primeiro grande choque do livro, na minha opinião, que é esse homem escreve esse livro,
Esse personagem conta essa história para tentar defender a exploração europeia, mas a verdade, né, a violência, ela se mostra. Ela não consegue se esconder. E talvez seja um dos motivos pelo qual, na época que foi lançado Coração das Trevas, não foi um livro que agradou o público europeu, né? E aí ele fala uma coisa, eu até anotei aqui, que ele fala uma coisa que antes ele achava que o demônio, que seria o povo nativo, era então esse povo, esse demônio forte, esse demônio perigoso, esse demônio forjado na maldade, mas que ele percebe que não, que é um demônio frouxo, fingido e ganancioso. E aí é quando você percebe que o demônio frouxo, fingido e ganancioso não são os nativos. Ele está se referindo à exploração europeia na África. Isso é muito bizarro. E aí é quando ele percebe, assim que ele chega, que não há inimigos e não há criminosos nesse mundo. Porque esse mundo foi abandonado. Esse mundo não tem leis. Esse mundo simplesmente foi jogado no coração das trevas. E é aqui que a gente tem o primeiro grande boom da cabeça. Coração das Trevas não é as trevas, a floresta, que é o que você pensa logo no começo, né? A floresta, as trevas da floresta, a floresta fechada, a mata fechada, o negro, né? O coração da África. Não, o Coração das Trevas é onde não existe mais vida. Isso não são palavras minhas, isso são palavras de Mário Cortella, que tem no YouTube uma palestra sobre esse livro. Ele tem, na verdade, uma palestra sobre o Apocalipse Now, que é um filme que se baseou em Coração das Trevas. Mas é isso que ele fala, é que, na verdade, quando se fala nas trevas, não é na falta de luz ou na falta de moralidade europeia, e sim na falta total e completa de vida que foi levada pela exploração europeia na África. Olha, gente, estamos no primeiro capítulo ainda, tá? Se tu não quiser ler esse livro, meu amigo, vou te contar. E aí ele fala, né, que os homens são explorados e deixados pra morte. E aí é muito louco, porque quando ele volta, ele sai, então, desesperado desse local. Ele volta pro local onde ele tava lá com sei lá, o entreposto comercial, digamos assim, o escritório. E aí, quando ele chega, ele dá de cara com um inglês que está impecavelmente limpo, e ele fala que ele parece ter uma visão. E aí o cara, ele diz pra ele, porque ele vai perguntar assim, nossa, mas por que você, né, tá se vestido desse jeito? Até os britânicos e os franceses aqui e os russos se vestem como dá. Ele fala assim, não, me vestir desse jeito é o último caminho da dignidade, é o último bastião da minha dignidade, porque senão eu não consigo nem me sentir humano. É nesse nível que você vai enfrentar. É isso que você vai enfrentar em Coração das Trevas. O resto, nós temos depois um segundo capítulo inteiro voltado para o caminho que ele faz subindo, né, o Rio Congo. E as coisas que ele vai enfrentar, são várias situações e tal. E até que a gente tem a introdução do grande personagem deste livro, que é o Mr. Kurtz. Mas antes de começar, eu vou pedir que você escute este recadinho dos nossos patrocinadores. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem, o Mr. Kurtz é esse gerente de um entreposto comercial que está bem lá são 350 quilômetros de rio, bem mais pra frente. E ele é chamado da menina dos olhos da gerência porque ele produz muito marfim. Ele é o entreposto comercial que é mais lucrativo, que é incrivelmente lucrativo.
E, porém, eles pedem para que ele suba, o Congo vá atrás desse cara, desse Mister Curtis, porque teve algum problema que aparentemente ele tá muito doente. E lá, e aqui que você entende que as formas de comunicação, a gente tá falando de 1902, tá? As formas de comunicação são muito complexas. Porque chega a notícia que o Sr. Curtis está muito doente meses depois que ele realmente ficou doente. Então demora muito tempo para chegar qualquer tipo de comunicação. Então pedem lá que ele suba e tal. E aí ele vai fazer essa jornada. Nessa jornada ele vai encontrar situações. É uma tribo canibal, que ele obviamente não vai dar nome, porque Joseph Conrad está cagando para o nome das tribos, tá? Tá cagando. É um homem branco escrevendo, vamos lembrar disso. E aí vai ter várias situações e tal. Até que um dia ele tá meio que dormindo no convés do navio. Imagina, devia ser super quente o lugar. Tá meio que dormindo no convés do navio. E ele escuta uns gerentes de outros entrepostos comerciais que ele foi conversando. E eles falam, na verdade, muito mal do Sr. Curtis. Então ele percebe que o Sr. Curtis meio que começou a fazer muito sucesso, ele começou a ter atitudes que estavam saindo um pouco da caixinha do que seria certo ou errado do ponto de vista europeu, tá? E aí as pessoas meio que estão ficando incomodadas com aquilo. E ele vai, até que ele está se aproximando de onde o Mister Curtis está. Eles são atacados por um bando de pessoas nativas que estão armadas até os dentes com armas europeias. Então ele acha aquilo muito estranho. Então tem uma pequena cena de ação quase ali, porque tem uma névoa, eles estão tomando tiro. Eles colocaram um tronco para o navio, o barco dele, que é um vapor, né? Bater e ele tem que desviar, tal, enfim. Até que ele chega lá no local onde o Mister Curtis está, e ele é recebido por um homem, que é como se fosse um assessor, é um russo, né? Como se fosse um assessor do Mister Curtis. E aí esse assessor, ele vai contar um pouco sobre quem é esse Sr. Curtis e como ele tá lá, né? Como ele sobreviveu todo esse tempo. E ele vai contar que o Mister Curtis fez muitas amizades com os nativos, que ele entrava pela mata e desaparecia durante meses, que ele voltava, e toda vez que ele voltava já um pouco diferente, que ele é um homem muito fascinante, mas que ao mesmo tempo ele tem rompantes de raiva, que ele começa a falar a língua dos nativos, que ele começa a executar rituais com os nativos. Ele fala de rituais, gente, a gente não sabe o que é, tá? Do ponto de vista antropológico, não tem como saber o que era. Então, só tô aqui replicando o que é escrito no livro. Ele começa a performar rituais e, supostamente, é isso que vai, aos poucos, corrompendo sua alma. E aqui a gente precisa entender uma coisa. Quem é realmente o Sr. Curtis? O Sr. Curtis, ele é a personificação do símbolo da Europa. Tá? O pai dele era inglês, a mãe dele era francesa. Ele é descrito como um homem muito branco, muito alvo, belíssimos olhos azuis. Então ele é a personificação do símbolo da Europa, tá? Quando ele é dito que ele domina os nativos, é dito que ele domina com força e trovão, ou seja, com força bruta, né? Então você tem aqui o Sr. Curtis sendo como o grande símbolo da Europa dentro da África, né? E aí você vai entender que esta Europa, do ponto de vista do Marlowe, que acaba sendo o ponto de vista do autor, ela, por ter ficado muito tempo no coração da África, dentro da África, e quanto mais ela se aproxima dos nativos, ela vai se corrompendo, entre aspas, tá? Então é muito louco para onde esse livro está indo agora nesta terceira parte. Porque nós temos numa primeira parte a Europa sendo burocrática, atrasada. Você tem a Europa sendo o grande inimigo, o grande demônio, a exploração europeia. Mas aqui você tem um retorno do pensamento eurocêntrico, em que a Europa vem para dominar, e quando se
coloca aqui na África, ela é corrompida. Então, esse livro ele é muito complexo nesse ponto, tá bom? E aí o que acontece é que o Sr. Curtis está super doente, ele é meio louco, ele é meio maluco, tá super doente, ele sabe que vai morrer, e ele sabe que a companhia lá de exploração tá atrás de todo o conhecimento que ele adquiriu convivendo com os nativos, que por sinal viraram meio que o exército particular deles, meio que dele ali, tá lá pra defendê-lo e não sei o quê. E ele entrega para o Marlowe um pacote cheio de documentos que ele pede para que ele não entregue para a companhia depois que ele morre. E aí é quando o Marlowe chega em algum momento com ele e antes, numa madrugada, com uma vela, entra na cabine onde ele tá e ele senta para conversar e ele fala assim, olha, eu vou morrer. E aí o Marlowe fala assim, imagina, que besteira. E ele fala assim, não, eu vou morrer. E aí ele fica encalado alguns segundos e ele fala a frase, que é a frase mais famosa, se não uma das mais famosas da literatura mundial, que é o horror. O horror. E o que é esse horror? O próprio Marlowe fala que ele diz isso quando ele finalmente exterioriza as aventuras que sua alma teve naquele local. E que aventuras são essas? O horror. O horror. Essa mesma frase, essa mesma fala que o Marlon Brando vai ter em Apocalipse Now, também, cercado de nativos. E essa frase é o grande símbolo desse livro. A vazão das experiências do Kurt é o horror. Enfim. Termina então o livro ele voltando para a Bélgica para entregar para a noiva do Mr. Kurt o bloco lá de documentos que ele entrega, que o Kurt deixou para ele. Ele entrega para a noiva e ela pergunta assim, e aí, quais foram as últimas palavras dele e tal? Porque já passou-se 1 ano da morte do Kurtz, mas ele precisou desse tempo pra vir, né? Porque, mais uma vez, navio, problemas no meio do caminho, então. E ela ainda tá de luto. E ele fala assim, as últimas palavras que ele falou foi o seu nome. Ele mente. E é um personagem que passou o livro inteiro falando como detesta a mentira, né? E então é muito louco, porque nós temos um livro em que você tem uma tentativa de propaganda da exploração europeia dentro da África. Essa tentativa é falha pelas próprias situações descritas no livro, que foram situações que foram sim vistas pelo autor em sua vida como marinheiro, como capitão de navio. Ao mesmo tempo, você tem todo um discurso filosófico sobre a corrupção do homem europeu em um local como a África, que é um local na qual não lhe pertence, a qual ele não deveria estar, né? E ao final você tem a própria corrupção da moralidade, que foi amplamente divulgada do próprio personagem. Lembrando que este livro é todo contado em primeira pessoa, que sabemos que é um narrador não confiável, não é mesmo? Esse livro, mais uma vez, ele é considerado um dos maiores livros da literatura mundial por motivos óbvios. Óbvio, isso aqui é de uma qualidade, de um... Eu vou ser muito sincera, eu pensei em largar esse livro várias vezes porque a dificuldade de ler este livro, não pela sua falta de qualidade, mas pela sua qualidade em excesso, foi difícil para mim. E então eu entendo muito o fato que esse livro marcou gerações. Mas, como eu contei para vocês um pouco antes, após o pós-colonialismo da África, especialmente do Congo, nós temos especialmente um cara chamado Chinua Achebe, que é um patriarca da novela africana. Ele é romancista, ele é professor, ele é filósofo, ele é político. E ele, então, vai trazer o conceito de que, na verdade, Coração das Trevas é um livro extremamente xenófobo. E eu não tenho como negar que realmente existem passagens de xenofobia nesse livro. Primeiro, galgado na generalização do povo africano,
que morava nas margens do Congo na época. Ele fala que tanto Tarzan quanto Marlowe têm uma visão genérica e enviesada da África como um todo, porque são homens brancos na África, são personagens brancos na África, escritos por homens brancos europeus. Eu concordo em gênero, número e grau com isso, porém eu ainda acho que a gente precisa entender que este é um livro escrito em sua época. Tem um cara, que agora eu não vou lembrar o nome, que ele concorda com Chinua Achebe, e ele fala que esse livro perde uma grande oportunidade de criar um diálogo entre as nações, um diálogo entre os povos. Mas a gente tem que entender que em 1902 não existia o pensamento de ter um diálogo com povos africanos. Não existia um pensamento de ter um diálogo com povos nativos. Pelo único simples motivo que a Europa nunca olhou a África como uma igual. A Europa olhou a África como um local a ser explorado. Assim como a Europa olhou a América como um local a ser explorado. Assim como Portugal olhou o Brasil como um lugar a ser explorado, até o momento que precisou vir para cá fugindo do Napoleão. Então, assim, é muito difícil você exigir isso naquela época. Eu acredito que a gente precisa... E, gente, eu sempre bato nessa tecla por causa do Hamilton, que foi uma das coisas que me abriu muito os olhos. A gente precisa retomar essa história. A gente precisa tomar essa história para si. Eu poderia ter lido O Coração das Trevas e ter visto apenas isso. Apenas a fala racista do Conrad sobre a corrupção da alma europeia pela África. Mas eu consigo ver muito além disso. Eu consigo ver coisas que a minha informação de uma mulher do século XXI consegue ver. Então vamos tomar isso para nós. E eu estou falando como uma mulher indígena, tá? Eu sou uma mulher indígena, eu sou uma mulher nativa americana. Então eu estou falando como uma mulher nativa, vamos tomar esta história para nós, tá bom? Eu acho que é assim que a gente cura a história que nos foi dada. A história que nos foi dada é uma história de branco para branco. Vamos falar assim, valeu aí branco, mas agora essa história é minha e eu vou fazer ela ser de nativa para nativa, tá bom? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Nós vamos voltar a ter episódios toda segunda-feira. Agora passou Natal, passou Carnaval, passou tudo, março começou. Não tem desculpa, vamos voltar a ter episódios todas segundas-feiras. Uma vez no mês, às quintas, a gente vai ter um episódio especial de conto, tá certo? E, por favor, estamos em todos os agregadores pagos e ao mesmo tempo, agregadores gratuitos. Não tem como pessoas não encontrarem o Li no Livro, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.